E aí, general, faça um excepcional dia. William Bellini por aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bora lá falar sobre Eliedson Jardim, criador, mentor, CEO da Honeybee. É um dos mega empresários, o quinto mega empresário que nos brindou com seus conhecimentos aqui dentro do Jogo da Vida no dia 7/2, no dia de ontem, ok? Então, Eliedson Jardim, ele é CEO e fundador do grupo Honeybee, o maior e-commerce do segmento de moda fitness da América Latina, com mais de 100 milhões em vendas online por ano em mais de 65 países ao redor do mundo. Ou seja, o cara entende muito de e-commerce, de vendas online, e ele nos brindou ali com sacadas muito importantes. Cada minuto daquela aula vale ouro. Parabéns, Eliedson, gostamos demais aí. E nós também modelamos ele alguns dias, né? É bem interessante se você retornar, voltar um pouquinho a fita lá quando você teve a oportunidade de fazer o processo de modelagem, não assistiu aqui o vídeo que eu postei justamente sobre este tema. Ele tá na moda fitness hoje por conta do background, ou seja, tudo que ele fez antes, o que ele vendia, tal, ter trabalhado e continuar trabalhando com a mãe dele na venda de roupas íntimas femininas e tudo mais ali, vendendo de porta em porta, tem uma pegada diferenciada para poder vender para as pessoas. Então ele trouxe isso hoje para o mundo fitness, tá ok? Ele conhece o Pablo em 2018, e aí ele começa a trabalhar também com importação da China, e ele mexe bastante com isso. Tanto é que ele, juntamente com o Pablo, eles têm, juntam, né, um grupo de empresários no processo de mentoria e vão com eles para a China. Isso é muito poderoso. Então, na última visita que eles fizeram para a China agora, não sei se você acompanhou, eu tive o prazer de acompanhar todo dia o que estava acontecendo lá. Minha mente, assim, virei uma chave gigantesca com relação ao que eu pensava sobre a China, hoje totalmente diferente, tá ok? Inclusive o que eu pensava sobre o Japão, haja vista que eu pratico karatê desde a mais tenra idade, então o Japão que eu via e vejo por conta da prática de artes marciais, hoje um pouquinho diferente. Não na questão de disciplina, de respeito, isso permanece do mesmo jeito, que é muito poderoso. Não à toa meus filhos fazem judô hoje, os dois fazem judô. Eu fiz questão de desde pequenininho eles já estarem praticando judô. O menino já está com 14 anos, já está na faixa roxa, daqui a pouco está no marrom. Mais 2 anos ele já está indo para a faixa preta no marrom. Ou seja, investimento do pai na vida dos filhos. O pai que entende o seu papel de treinador. E com relação a isso, tem um livro chamado Como Ferro Afia Ferro. Já há alguns anos, quando eu li esse livro, a minha cabeça virou. E eu entendi a importância da gente começar a localizar de maneira intencional mentoras para a vida dos nossos filhos. E também para a vida dos nossos cônjuges. Tá ok? Fica aí a dica. E ele começa a nos apresentar na sequência aqui algumas informações muito importantes com relação a e-commerce. De 8 em 10 e-commerce, ou seja, 80% dos e-commerces, no seu primeiro ano de vida não fazem mais do que 10 vendas. Isso é desanimador, não é? Só que por que eles não conseguem fazer vendas? Por falta de conhecimento e planejamento. Como é que está o mercado online hoje? Fiquei surpreso com esses dados, com esses números, hein? Anotei assim detalhadamente. Nós temos os players, que são aquelas pessoas. O que são os players? São os jogadores, quem tem e-commerce. Nós temos pequenos, médios e grandes players. Pequenos players, os caras que têm, os e-commerces que têm até 10 mil visitas no seu e-commerce por mês. Não estamos falando de vendas, estamos falando de visitas. Isso significa 89% do mercado brasileiro. Médio, de 10 a 500 mil, a meio milhão de visitas, 9%. Agora, os top players, os grandes players, e a Honeybee está aqui, acima de meio milhão de visitas. Ou seja, imagine 500 mil pessoas ou mais visitando o site, o seu e-commerce. Pode ser só o seu e-commerce ali, que você tem a estrutura, ou como ele muito bem nos ensina, você pulveriza isso em diversos lugares, em marketplace. Já vamos falar sobre isso daí. E a Honeybee está aqui, tá ok? E ele passa uma informação muito legal para nós, que 78% das vendas online passam pelos marketplaces. Tá, mas o que são esses marketplaces? Magazine Luiza, Magalu, Americana, Amazon, Mercado Livre, ou seja, o que eu compro de coisa na Amazon e Mercado Livre não tá no gibi, gente. As minhas compras, assim, de maneira esmagadoras, todas elas são feitas nesses dois marketplaces. O que acontece ali? Eles não vendem só coisas que eles têm. São marketplaces porque, como eles têm muita visita, outras pessoas anunciam ali dentro, outras empresas anunciam, ou seja, outros e-commerces anunciam ali, e quando a venda acontece, quando rola a venda, eles ficam com uma porcentagem. Ou seja, é um mercado gigantesco. É um mercado bilionário gigante na mão de apenas 2% dos grandes no Brasil. Ou seja, tem muita coisa para crescer aí.
E ele fala de vendas online. Vendas online no Brasil hoje, 2024, representa 20% do mercado como um todo. Ou seja, tudo que é vendido, 80% offline, 20% online. Estima-se que em 2027, daqui a 3 anos, esse número vai subir para 50%. Eu não sei você, mas quando eu olho para essa prospecção aqui, para esses números, eu fico pensando, caramba, como o mercado tem possibilidade de crescimento. E como eu estou trabalhando no ensino superior público, toda vez que eu converso com os meus alunos e eu tenho acesso a esses dados aqui, sabe para onde que eles vão parar? Assim, imediatamente eles já vão para a sala de aula. Eu já compartilho isso aqui com eles e eu começo a fazer assim na cabecinha deles, ó. Ou seja, você já parou para pensar que por trás disso aqui existe a oportunidade de muitas funções, muitas profissões? Muitas e muitas e muitas. Mídia, o cara que vai trabalhar com gestão de tráfego, tem tanta coisa que dá para fazer por ali, porque como isso aqui vai crescer, nós precisaremos de mão de obra qualificada. Fica aí a dica, hein? O que mais? Como saber se um produto ele tem potencial? Então nós temos aí 2 siglas que ele passou para nós lá. Então eu quero trabalhar com isso, tá? Mas eu vou vender o quê? Então eu preciso definir que produto será esse. No caso dele, moda fitness, porque por conta do seu passado, tá ok? Então ele fala da DDN e ele fala da SBT. Não é a televisão SBT que você conhece. DDN, eu preciso olhar a dor, desejo e a necessidade das pessoas com relação àquilo que eu estou almejando, tá? Com o meu foco de venda. Se eu tenho essas 3 vertentes, a dor está muito clara, o cara tem dor, tem um desejo, tem necessidade, vai explodir. Mas eu preciso, agora, com relação a nicho, o que vender? Sobre isso, eu preciso verificar SBT, saúde, beleza e tempo. Se esses desejos universais aqui estiverem contidos no mesmo produto, é a fórmula do sucesso. E aí nós temos que investigar para ver se vai dar certo. Então, com relação aos desejos universais, o que nós temos ali? Nós, de maneira geral, queremos nos sentir amados, nos divertir, matar a curiosidade, nos sentirmos livres, pertencer a uma tribo, ser recompensados, se sentir seguros. Quando esses desejos universais aqui fazem parte do bojo, como características daquele produto, nossa, aí é perfeito. E os 6 grandes motivos que fazem com que 89% desses marketplaces aqui não dão certo. Primeiro, marketing existente. Existe o marketing que nós fazemos dentro do Instagram ou do YouTube. São coisas diferentes, pegadas diferentes. No YouTube, eu estou fazendo busca, eu estou interessado em algo. Então, a pegada ali é diferente com relação ao que eu vou estar apresentando para as pessoas. No caso do Instagram ou o Facebook, já é mais a coisa da descoberta, né? A coisa de conteúdo. A pessoa está ali, ela tá ali para se divertir. Então, até a minha linha editorial nesses 2 mundos, ela tem que ser diferente. Vou falar da mesma coisa, mas de maneiras diferentes por conta desses 2 mundos. Investir em quais? Nas 2. Eu preciso fazer o processo de investimento. Segundo, canais de venda irrelevantes. Eu tenho o meu canal, eu tenho o meu e-commerce. Mas eu preciso lembrar que existem marketplaces, Americanas, Amazon e tudo mais. Eu preciso pegar esse mesmo produto, esses produtos que eu tenho, e colocar ele nestes outros marketplaces também. E os valores ali, obviamente, serão diferentes. Eu não preciso ter o mesmo valor para o mesmo produto, porque vai mudar a negociação, a taxa que o marketplace cobre e por aí vai. Não possui visitas. Por que não possui visita? Uma grande sacada é o processo de ensino. Ele não falou isso lá, mas depois eu fiquei pensando. Por que eu fiquei pensando nisso? Durante o jogo da vida aqui, nós estávamos pesquisando sobre, nós analisamos um documentário chamado Inside Job, Trabalho Interno. Enquanto eu fazia aquilo lá, tive que pesquisar sobre o tal do CDO. Lembra lá? Tem um vídeo aqui que eu falei sobre o CDO. É muito legal, aqui, interessante. O site que me deu aquelas informações foi o XP Educação. Eu achei uma sacada muito boa mesmo. E aí aquilo ali até foi uma viradinha de chave, um negócio que já estava me incomodando. Nós temos que ter um braço educacional em cima de tudo que nós estamos fazendo. Então, como é que eu vou fazer com que eu tenha mais visitas aqui? Uma possibilidade é produção de conteúdo que eu esteja efetivamente ensinando. O que mais nós temos aqui? Falta de conhecimento. No quê? Em tudo isso aqui. Eu não sei o que é o DDN, o SBT, eu não sei com relação aos desejos universais, eu não estudo e não vou atrás disso daqui. Aí eu vou montar. A probabilidade de dar errado é muito grande mesmo. Falta de conhecimento, não estuda o mercado que quer atuar. Não interessa em qual área ou qual produto. Ali tem um nicho, tem um mercado específico e esse mercado ele tem que ser estudado. E por fim, não tem planejamento de fornecimento. Tá, você vai vender uma coisa, sei lá, vai vender, por exemplo, vai vender mouse, por exemplo. Tá, mas
Tenho só um tipo de mouse? Não, tem mouses diferentes públicos. Eu tenho que saber, inclusive, quem vai poder me fornecer. Estou vendendo um negócio e eu não tenho condição de entregar? É muito difícil. Dentro da aula aqui do Eliedson, tem uma coisa que me chamou bastante atenção, que foram as suas palavras finais. Ele decretou e jogou bênção em cima da gente. Achei aquilo muito legal. Ele diz o seguinte: eu quero declarar sobre a vida de vocês prosperidade, presença de Deus, sabedoria e tudo aquilo que colocarem a mão prospere, que cada vez mais se sintam preparados. Não sei você, se você é de um sistema religioso um pouco mais tradicional, como é o meu caso, esse tipo de coisa aqui é um choque. As pessoas vão bater pesado. Quem é você? Você está mandando em Deus? A questão não é essa, a questão são princípios. Quando nós entendemos quais são os princípios, a galera que não segue o Deus vivo, não vou nem falar, começa com Satã, eles entendem princípios e utilizam o tempo todo e são prósperos. Porque Deus faz chover sobre bons e maus a mesma chuva. Ele não vai mudar os seus princípios. Isso aqui é um princípio. A gente declara a bênção sobre a vida das pessoas, a presença de Deus, a sabedoria. E tudo que você colocar a mão prospere. O que é prosperar? Prosperar significa estar em movimento, estar em crescimento. Leu um livro essa semana? Prosperou. Assistiu o documentário? Assistiu a aula do Eliedson? Você prosperou. Eliedson, você está de parabéns, cara. Gostei demais. Tenho gostado demais de poder seguir você e aprender com você. Para você também, eu quero declarar sobre você a prosperidade, a presença de Deus, sabedoria e tudo que você colocar a mão, mano, que prospere demais. Valeu, general. Até a próxima.